é uma rede ótima para... Então, galera, olha quem é que eu trouxe aqui no canal. Vocês não vão acreditar, meu irmão, vocês não vão acreditar, mas o cara é a humildade em pessoa. E hoje a gente vai falar de tudo, tá? Nós vamos falar da vida pessoal. Eu vou dar uma de Maria Gabriela aqui. A gente vai conversar bastante com o ex-ministro do Meio Ambiente, aliás, diga-se de passagem, o melhor ex-ministro do Meio Ambiente que o Brasil já teve. É o Carlos Mink. Carlos Mink, por favor, mais conhecido do que você é impossível, né? Mas, por favor, fala com a galera aí. Mink travou. Mink, você deu uma travada aí. Calma, galera, que é o Mink de verdade mesmo. A gente vai falar com ele aqui. É porque deu uma travada na internet dele. Travou o Instagram e travou o YouTube. No YouTube, ele deu uma travada completa. E no Instagram, ele tá meio... Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo, pessoal. Calma que a gente vai consertar essa live aí. Opa. Mink, tá voltando na internet aí? No YouTube, tem que reconectar o YouTube. É só pedir aquele link de novo, que eu te mandei, você pede de novo. Vamos voltar. Ok, entrou. Perfeito, Mink, perfeito. Então vamos lá outra vez, reinicializando. Ó, vou fazer a apresentação de novo, porque eu faço questão. Eu tenho muito orgulho, inclusive, do Carlos Mink, tá? Eu faço questão de fazer isso. Então, galera, com vocês, eu quero trazer aqui, é uma honra estar aqui no canal. A gente vai conversar bastante sobre sustentabilidade. A gente vai conversar bastante sobre o IPCC, o novo relatório do painel de mudanças climáticas. E a gente vai conversar aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o melhor ministro do meio ambiente que o Brasil já teve. Ele mesmo, Carlos Mink. Eu vou dar uma de Maria Gabriela, a gente vai falar aqui da vida dele, pessoal. A gente vai conhecer o Carlos Mink, de quem ele é realmente, e a gente vai conversar bastante sobre a biologia e como é que a gente vai fazer para tentar reverter ou pelo menos amenizar alguma coisa. Por favor, Mink, se apresenta para a galera. Bom, pessoal, melhor do que o biólogo Henrique aqui é que eu já sou coroa. Ele me confessou que usa esse chapéu de couro por causa do meu colete. Agora, eu, estudante, participei aí da resistência contra a ditadura, tive exilado muitos anos e aproveitei 10 anos fora do Brasil, estudei bastante, fiz o mestrado em Lisboa, o doutorado em Paris. Um dos meus professores foi um engenheiro agrônomo, que também era biólogo, René Dumont. Eu fiz uma tese de mestrado orientado por um geógrafo português. E a minha tese de doutorado é sobre a Amazônia. Aí eu fui deputado várias vezes, né, fiz muitas leis. Trabalhou comigo muito tempo um biólogo do ICMBio, o Ernesto Viveiros, que depois foi chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eu, quando fui ministro, trouxe uma bióloga para ser minha número 2, a Isabela Teixeira, que depois me sucedeu. Ela, inclusive, nunca foi de nenhum partido. Ela é um quadro do IBAMA, tradicional, tinha 25 anos de IBAMA. Aliás, eu fiz questão de montar a minha equipe com técnicos, valorizando o lado técnico, né? Na minha equipe, vários biólogos, Alba, a Lara, que faleceu há pouco tempo, a Lourdes. Eu tenho 3 biólogos na minha equipe. E sempre participo, né? Me chamam lá, sou professor da UFRJ, já orientei tese, mestrado, doutorado lá na geografia. A turma da biologia, da UERJ, da UFRJ,
da Unirio, me chama muito para bancas de tese, de mestrado e doutorado, para aulas inaugurais, biologia marinha, várias coisas. Eu tenho o maior gosto, o maior prazer. Criei tantos parques, né? Só aqui no Rio eu criei ou ampliei 16 parques, né? Cada um deles foi uma guerra. Mas aí defendendo não só as nascentes, as florestas, as águas, mas a biodiversidade. Você sabe, Henrique, alguns dos parques que a gente criou foi para defender espécies específicas. Por exemplo, o Parque da Pedra Selada, em Visconde de Mauá, era a área do muriqui, mais de 1.000 metros de altura, o maior primata da América Latina. E outras áreas, por exemplo, quando a gente duplicou o Parque Estadual dos Três Picos, que é o maior aqui do estado, foi pensando nos felinos, né? Grandes felinos que tem lá e precisam de grandes áreas. Então, a gente trabalha com o conceito de corredores de biodiversidade. Fui ministro 2 anos, de 2008 a 2010. Nesse período, a gente reduziu a metade do desmatamento da Amazônia, criamos o Fundo Clima. Você foi ministro por quantos anos? Hã? Foi ministro por quantos anos? 2 anos. De abril de 2008 a abril de 2010. O desmatamento foi reduzido à metade. A gente criou o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e o Brasil, nessa época, em minha orientação, foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono. Os outros países em desenvolvimento achavam que isso era coisa somente dos ricos. Claro que os ricos têm uma responsabilidade histórica. Poluíram muito mais, por muito mais tempo, têm mais dinheiro e mais tecnologia. Mas, naquela altura, a China já era o maior emissor. O Brasil era o 5º. Então, a gente dizer apenas que a responsabilidade é só dos outros também não resolve. Só se a gente alugar um outro planeta depois para a gente se mudar para lá algum dia. Mas, então, tudo isso o Salles conseguiu desmontar. O sinistro Salles desmontou em pouco tempo. Acabou com o Fundo Clima, com o Fundo Amazônia, não cumpriu as metas de Paris, as nossas metas do clima, mas nós vamos continuar resistindo. A gente tem um fórum dos ex-ministros de meio ambiente, com a Marina, com a Isabela, com o Zé Carlos Carvalho. É interessante, Henrique, que nós somos cada um de um governo, cada um de um partido, mas nós estamos muito integrados, os 9 agindo em conjunto para impedir a destruição de vez da estrutura ambiental brasileira e dos nossos biomas. Devolvo a bola para você. É sobre isso que eu queria falar, Mink, porque eu vou esmiuçar tudo isso que você falou e mais um pouquinho. Veja, você me disse que tem dentro da sua equipe uma grande... Você ficou apenas 2 anos como ministro. Isso. E fez coisas significativas, né, considerado o melhor ministro do meio ambiente. Você tem uma... Eu estava conversando, inclusive, com o Daniel, uma coisa muito interessante é que você não existe hate em cima da sua pessoa. Eu conheci você. Vou falar a história de quando eu conheci você. Primeira vez que eu te vi ao vivo e a cores. Eu era estudante da UERJ-FFP. E você foi lá fazer uma palestra. Não uma palestra, uma panfletagem, não lembro. Eu sei que eu estava chegando no portão, na subida, e era só eu, e de repente você deu de cara. Aí você parou. Ei, você me conhece? Eu falei, conheço, cara, você é um Mink. Aí você parou, conversou comigo, foi uma gentileza absurda, me entregou um panfletinho. Eu devo ter dado algum adesivo, a cartilha do Cumpra-se com as leis. Você me deu um panfletinho, eu lembro que a sua estrelinha era uma estrelinha marinha. Isso, Estrela do Mar. Estrela do Mar. Aí você me deu adesivo, me deu o panfleto e tal, e você disse, não, tem uma palestra, uma reunião, uma coisa para fazer na UERJ. Mas você bateu um papo comigo e eu falei, caramba, o Mink. E desde então eu virei seu eleitor. Agora veja, você circula dentro da universidade, você circula entre a biologia, a geografia, a história, a sociologia, você circula entre outros, porque você circula você tem uns partidos mais, o seu partido é um partido mais de esquerda, né? Ou pelo menos mais progressista, mas no entanto você dialoga com todo mundo, você não sofre o hate, você as próprias pessoas que acompanham que falam, cara, é o Mink é o meio ambiente, acabou. Como é que você se sente nesse status assim do dialogador, do negociador? Você esperava isso ou uma coisa que aconteceu?
Porque você lutou contra a ditadura. E, de repente, você virou uma figura que, olha, pô, esse cara aqui dá pra gente dialogar. Como é que você se sente assim? Olha, eu me sinto muito bem, porque eu sou mesmo assim, né? Por exemplo, os meus amigos que eu saio são amigos do tempo do colégio de aplicação, lá na Lagoa, né? Eu tenho um professor meu de geografia, quando eu era guri, tinha 15 anos, ele chamava Antônio. E aí, muitos anos depois, eu voltando do exílio, já tinha o doutorado, passei no concurso, eu fui orientar uma tese de mestrado do Antônio na geografia sobre Folia de Reis. O Antônio, ele é dirigente do CEP até hoje, ele já deve ter uns 80 anos, é pai do Vinícius, que é um dirigente dos sindicatos bancários, mas essa história dele ter sido meu professor, depois meu aluno, é uma história interessante, porque mostra que nós todos temos a ensinar e aprender, nós somos eternos mestres e eternos aprendizes. E eu sempre gostei muito de conversar. Alguns amigos meus são do tempo da aplicação, a gente sai, vai para o cinema, amigos de 60 anos atrás. É ruim eu desfazer uma amizade. Por exemplo, eu e o Sirquis, o Gabeira, né? A gente fundou o PV, depois um foi para um lado, outro foi para o outro, a gente nunca desfez a amizade. A maior burrice que você pode fazer é desfazer uma amizade por causa de política. Política é para ajudar a resolver as coisas, não é um fim em si mesmo. É um meio de, no meu caso, de defender o meio ambiente, os pescadores, melhorar. Por exemplo, eu estava vendo agora, eu postei hoje uma TBT de 30 anos atrás, eu no estaleiro Mauá, em Niterói, com 2.500 metalúrgicos, quando a gente acabou com o jateamento de areia, que dava silicose no pulmão dos operários, a gente tinha que mudar a tecnologia, uma tecnologia suja. Então, eu adoro conversar. Com os outros deputados, por exemplo, eu sou o deputado que mais leis aprovou na Assembleia, e não só sobre ecologia, contra a discriminação de LGBT, contra o racismo, passe livre para os estudantes. Uma das recentes que eu aprovei esse ano foi a escola sem mordaça, garantindo a liberdade de cátedra, porque os bolsonaristas ficam perseguindo os professores progressistas. Não pode falar de ditadura, não pode falar de escravidão, não pode falar de desmatamento da Amazônia, e manda a turma filmar os professores para depois processá-los, pedir para eles serem demitidos. Então, a nossa lei é o contrário, é a escola sem mordaça, né, da liberdade. E foi uma guerra aprovar isso. Então, cada uma dessas leis que eu aprovei, são 70 deputados estaduais. Cada um pensa de um jeito. Eu tenho que dialogar com os outros. Eu tenho que encontrar, você tem que aprender a dialogar, porque todos foram eleitos. O voto não vale mais um do que o outro. O fato de eu ter doutorado, ter sido ministro, meu voto vale o mesmo voto de qualquer um. Então, você tem que encontrar... Por exemplo, eu aprovei mais de 250 leis. Nenhuma foi aprovada da forma como eu propus inicialmente. Todas tiveram emendas, tiveram outras contribuições, é claro. Se vão fazer uma emenda para acabar com a lei, desmontar ela toda, você não aceita. Mas pequenas coisas, você cede um pouco ali. O importante é ir avançando, e eu aprendi muito isso e sou feliz com isso. Porque, veja bem, a nossa sociedade está indo para o ódio, para o obscurantismo. Olha o que o país está sofrendo com Covid, com censura, com ameaça, com ódio. Eu acho que a mensagem da ecologia, a mensagem da paz, tem que ser sempre uma mensagem, como você frisou, do diálogo, do entendimento, de cultivar o amor das pessoas, fazer o bem, né? Procurar pessoas bacanas, que saibam tecnicamente, que queiram contribuir. Você sabe, Henrique, quando eu fui secretário estadual do Ambiente, em 2007, a primeira coisa que eu fiz foi juntar 3 órgãos ambientais que estavam enfraquecidos, que era a FEMA, a Serla, que era Rios e Lagoas, e o Instituto Estadual de Florestas, IEF. Você acredita que em 25 anos não tinha havido um concurso para nenhum dos 3 órgãos? A primeira coisa que a gente fez foi juntar os 3, fazer um concurso, 600 pessoas, logo para valorizar o quê?
o concurso público, quem se dá bem, quem estuda, quem passa, e não quem é indicado porque conhece alguém. Foi a primeira coisa que eu fiz, para mostrar que eu queria valorizar a profissão. Todo mundo enchia a bochecha com o meio ambiente, em 25 anos não fizeram um concurso. Devolvo a bola para ti. Então, já que você chegou nesse papo de concurso, você também mexeu no IBAMA. Você mexeu no IBAMA. Foi você que colocou tudo como uma coisa só? Não, não, ao contrário, ao contrário. Tudo era uma coisa só antes. E a Marina, que criou o ICMBio. Na época, houve até um conflito, porque a turma do IBAMA não gostou muito disso, né? Mas eu achei interessante ter o ICMBio para cuidar dos parques, porque os parques nacionais, eu mesmo criei vários, eu ampliei nesses 2 anos, eu ampliei 4.800.000 hectares de parques ou reservas extrativistas, ou reservas dos seringueiros, ou reservas marinhas. E agora o Bolsonaro está querendo diminuir, extinguir, não cria nenhuma, né? Não homologa nenhum hectare de terra indígena, e está querendo diminuir a terra indígena e diminuir os nossos programas. Então, eu fiz concursos também no IBAMA e no ICMBio. E agora, o que acontece? O Salles, que é ex-sinistro, ou melhor, ele é ex-ministro, sinistro ele continua sendo. Né? Ele tirou os melhores técnicos, os melhores dirigentes, amordaçou o IBAMA e o ICMBio. Vou te dar um exemplo. Eu sou amigo de um biólogo marinho que é o coordenador do programa Golfinho Rotador. Golfinhos Rotadores. Lá, a sede fica em Fernando de Noronha. Ele chama Zé Martins. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil e do mundo em golfinhos. Tem 8 livros escritos. Tive várias vezes com ele, mergulhando, ele me contou histórias maravilhosas de golfinhos. E aí, o que acontece? Já no governo Bolsonaro, quiseram levar cruzeiros enormes para entrar na Baía dos Golfinhos, lá em Fernando de Noronha, que é o lugar do mundo onde você tem maior probabilidade de ver muitos golfinhos. E aí, ele foi contra a entrada de grandes cruzeiros naquela baía. Moral da história, ele foi deslocado para o semiárido de Pernambuco, onde não há um único golfinho. Sim, maldade. Ele entrou na justiça, voltou depois, mas não está na frente mais do projeto. Mas você vê como um governo obscurantista que ofende. Agora eles disseram que o IBGE é da Idade da Pedra, o INPE, que mede o desmatamento, nos ajudou muito a combater o desmatamento, era ruim. Por quê? Porque dizia que estava aumentando o desmatamento. Então, eles querem não resolver o problema, quebrar o termômetro. Então, eu, ao contrário, sempre fiz concursos, sempre valorizei os profissionais e consegui fazer boas gestões, porque foram gestões com base profissional qualificada. Mink, então vamos lá. Você foi chamado para ministro do Meio Ambiente durante 2 anos. Em 2 anos, você conseguiu valorizar o funcionário público, você conseguiu criar... Você criou quantos parques como ministro? Eu falei 4.800.000 hectares de parques criados, ampliados ou reservas extrativistas, marinhas ou de seringueiros. É muita coisa. É muita coisa. Foi absurdo. Para você ter uma ideia, o maior parque estadual do Rio de Janeiro, que a gente duplicou, é o Parque Estadual dos Três Picos. Pega aquela área de Cachoeira de Macacu, Friburgo, etc. Esse parque tem 66.000 hectares. Eu estou falando de 4.800.000 hectares. Os parques lá na Amazônia tem um parque de 1 milhão de hectares. É mais do que todos os parques do Rio de Janeiro. Então, lá a dimensão é outra. E qual foi a maior dificuldade que você teve, Mink, na criação desses parques? O que você... Guerra. Cada um era uma guerra. Não, uma coisa curiosa, Henrique. Porque não foi na sua gestão que o IBAMA teve porte de arma, não foi? Que teve mais ação,
Porque os caras estavam morrendo, estavam matando o pessoal do Isso. IBAMA, você... Não, peraí, temos que dar poder de polícia para o pessoal do IBAMA. Aí parou essa mortandade de funcionário público, diminuiu. Olha, teve um caso que eu vou te contar. Teve um caso que eu vou te contar que foi o seguinte. Foi numa cidadezinha do Pará, chamada Paragominas. Paragominas, se for ver, é inicial de Pará, Goiás e Minas, que é uma cidade que vinha gente de todo lugar, se chamou Paragominas. O que aconteceu? Lá tinha muitas serrarias, né? Os vereadores todos eram donos de serrarias, menos uma, que era uma mulher ligada à igreja, ao movimento social. E aí, eles ficaram com raiva que o IBAMA estava prendendo madeira ilegal, que eles tiravam de parque, de terra indígena, etc. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma festa, deram bebida para o povo, distribuíram galões de gasolina para o pessoal meter fogo na sede do IBAMA, nos carros do IBAMA e do ICMBio. E aí, foi uma coisa horrível. Isso foi em 2009. O que eu fiz? Eu fui diretamente para o Lula, fui para o Jobim, que na época era o ministro de Defesa, falei, olha, eu preciso de tropa, porque se a gente não reverter isso, acabou. Imagina. Não, e tinha sido filmado, os vereadores distribuindo galão, o pessoal bêbado meter fogo em cima do IBAMA e do ICMBio. Eu chamei o prefeito no mesmo dia, de noite, mandei um avião pegá-lo, falei para ele, olha, ou você fica do nosso lado, a gente vai fechar essas serrarias e vamos dar dinheiro para o desenvolvimento sustentável. Ou então, vamos cercar. A gente foi lá com IBAMA, Exército, Polícia, prendemos todos os vereadores, desmontamos todas as serrarias, pegamos a madeira e demos depois que o prefeito alinhou com a gente para construir escola, para construir casa, a madeira prendida, e colocamos dinheiro para o desenvolvimento sustentável. As cidades em volta, nunca mais ninguém ousou fazer isso. Nunca mais ninguém ousou fazer isso. Tem horas que não adianta conversa. Crime ambiental, você tem que combater seriamente. Sim. O que aconteceu com o Salles foi o contrário. Ele desarmava o IBAMA e botava a arma na mão do garimpeiro ilegal e do grileiro. Do grileiro. Mas o Mink, me fala, nessa história, você já passou algum aperto desse? Porque, ó, eu vou te contar uma minha. Eu fui fiscal do meio ambiente em São Gonçalo. E eu era um garoto novo ainda, tinha acabado de entrar no concurso lá, e tinha um fiscal antigo que me levou para ver um corte de árvore. Mas isso é da prefeitura? Da prefeitura de São Gonçalo. Prefeitura. Estava tendo um corte de cajá. E aí o cara chegou, né? Tava cortando o cajá, e o fiscal do meu lado foi lá falar com ele que ele, você não pode cortar assim, tem que dar entrada. Era dentro no centro urbano e tal. E aí, quando eu vejo o fiscal, que era mais velho que eu, tinha corrido. E o cara veio para cima de mim com o facão, assim, batendo com o facão. E eu não estava entendendo nada. Eu falei, quase que eu tomei uma facãozada. Não sabia o que estava acontecendo. O cara estava intimidando. Você já passou por algum problema? Não, eu passei, mas deixa eu te dizer. Quando eu era jovem, com 18 anos, eu estava no movimento da resistência, eu fui preso e fui barbaramente torturado. Fui torturado, choque, tudo. Nem vou descrever aqui para não... E depois, quando eu estava no Chile, teve ainda por cima o golpe do Pinochet. Eu estava no Chile, na época do golpe, ainda fiquei 2 dias preso lá. Então, a ditadura aqui foi para a ditadura lá. Eu não fiquei, porque depois entrei numa embaixada e saí de lá, mas fiquei 2 dias preso. Aqui eu fiquei 1 ano preso. 1 ano preso. Então, eu tenho a casca grossa. Quando eu estava no governo, o pessoal lá ameaçava, o IBAMA, eu recebia 1000 recados, porque a gente fazia operação Boi Pirata, toda semana eu ia para a Amazônia, aprender Boi Pirata. Eu fui para a televisão, Henrique, eu falei assim, Rede Nacional, eu falei, senhores pecuaristas, tirem o vosso gado dos parques nacionais, das terras indígenas, das reservas extrativistas, porque se não tirarem, a gente vai aí com o IBAMA, com o Exército, com o ICMBio, vamos aprender, vamos doar para o Fome Zero, o vosso boizinho vai virar churrasquinho no Fome Zero. Aí a turma não acreditou, falaram o quê? Aquele rapaz lá do Rio de Janeiro, de colete,
vai chegar aqui, mexer no nosso boizinho, a gente está aqui com a polícia do nosso lado, o juiz do nosso lado. Quem que esse carioca está achando que é para se meter aqui em Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia? É ruim. Moral da história. A gente aprovou a lei de crimes ambientais, tinha um perdimento, que era isso. Você notifica uma vez, a segunda, e aprende. Se caracterizar o crime continuado. Na época, o Tarso Genro era ministro da Justiça, a Polícia Federal estava do nosso lado. Então, quando eu recebi ameaça, várias ameaças, eu falava, pessoal, olha, não é assim, não. Tem que pegar a senha. Tem muita gente querendo me bater. Você não pode logo chegar agora e dizer que vai bater. Não é assim. Porque está na fila, né? Tem uma fila. Tem que pegar a senha e ir lá para trás da fila. Outra coisa, se eu brigava contra a ditadura, que o Exército era contra, a Polícia Federal era contra, agora o Lula é presidente, o Tarso Genro é ministro da Justiça. O Jobim mandou helicóptero aqui para eu combater o desmatamento. Agora que eu vou ter medo de vocês, está ruim, né? Eu acho que está um pouquinho equivocado. Então, reduzimos 50% do desmatamento. Eu ia lá toda semana para a Amazônia, para o fiscal, ver o ministro lá do lado dele. Porque uma coisa é você ficar no ar-condicionado e falar, vai que é mole. Depois o cara lá está com mosquito, o rádio pifou, o prego dos caras furou o pneu do carro. Então, você tem que viver essa realidade e defender quando joga um galão de gasolina e queimam tudo. Sim. Quando eles veem que você está do lado dele, eles ficam animados. O que o Bolsonaro e seus sequazes fizeram? O contrário. Quem combatia, por exemplo, aquele delegado Saraiva, que foi apreender uma apreensão brutal, o Salles tirou ele. Ele foi lá no Supremo contra o Salles. Esse delegado Alexandre Saraiva, eu não sei se você sabe, Henrique, ele era da Polícia Federal aqui de Nova Iguaçu. Não sabia disso. Não sabia. Eu morei em Nova Iguaçu 30 anos da minha vida. Eu fiz operações com Saraiva, eu, secretário do Ambiente, e ele, delegado federal, na Rebio Tinguá, reserva biológica do Tinguá, que você conhece, a parte alta de Nova Iguaçu, Caxias. Você morava perto da Rebio Tinguá. Embargamos areal clandestino, serraria clandestina, destruímos forno ilegal de carvão. Então, eu conheço o Saraiva de outros tempos. Então, eu valorizava. E o Bolsonaro, o Salles e essa turminha fizeram o contrário. Quem estava do lado do meio ambiente foi afastado. Olha aquele nosso biólogo lá dos golfinhos, mandaram ele lá para o interior de Pernambuco. Então, e colocaram o militar no lugar. Colocaram o militar no lugar dele. Deixa eu te contar uma história. Eu já vi que você gosta de histórias. Deixa eu te contar uma história interessante. Com Dorival Caymmi. Olha que história. Há cerca de, não sei, talvez 20 anos atrás, uns pescadores do Nordeste, numas grandes jangadas, foram descendo cidade por cidade, vendo os manguezais e pedindo apoio para fazer reservas extrativistas marinhas, que é uma unidade de conservação para garantir os pescadores artesanais, que aquilo não vai virar resort, campo de golfe, que amanhã o filho do pescador, em vez de estar pescando, está pegando bolinha no campo de golfe, para os ricos lá. E foram parando nas cidades. Então, saíram lá das cidades lá Rio Grande do Norte, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Quando eles chegaram na Praça 15, eu era deputado estadual, juntamos uns ecologistas, e o Dorival Caymmi foi com a gente recebê-los. E ele foi cantando, né? E a gente, ao meio desafinado, também acompanhando ele. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser. Bom, aí fomos recebê-los e tal. E eles viram, eu era o único deputado que foi receber, embora aquilo fosse ao lado da Assembleia, eu fui o único que resolvi prestigiá-los. Imagina, a turma estava vindo defendendo os manguezais de toda a nossa costa, achei uma coisa tão bonita, eu fui defender. E aí, um grupinho falou, olha, nós somos aqui da Prainha do Canto Verde,
no Ceará. É uma área antiga, a gente está lá, nossos antepassados, há mais de 100 anos. A gente quer fazer uma reserva extrativista marinha, uma área de manguezais, de pescadores, para aquilo não passarem o cerol naquilo tudo. Eu falei, tá bom. Eu falei, um dia que eu puder fazer alguma coisa por vocês, eu vou fazer. Bom, 15 anos depois eu virei ministro. Aí eu fiz a reserva extrativista da Prainha do Canto Verde, no Ceará. Caramba. Eles ficaram na alegria, foram até Brasília, levaram uma jangada, um protótipo de jangada de 1 metro, e na vela dava foto daquela manifestação com Dorival Caymmi, a gente recebendo eles. Eu botei lá em cima da mesa a jangada com a foto do Dorival Caymmi. Eles falaram, a gente não acreditou que você lembrou 15 anos depois do que a gente tinha pedido. Eu falei, olha, tá aí, tem que servir para alguma coisa, né? E eu falei, vocês têm que proteger. Eu falei, mas agora está na mão de vocês. Vocês têm que proteger. Não pode deixar ninguém arrasar os manguezais, que são a base das cadeias alimentares e tal. Eles estão defendendo aquilo. E bacana essa história, né? Pô, me emocionei. Hoje a gente vai caminhar para esse lado, assim. Eu quero mais saber da sua vida. Depois, no final, nós vamos dar porrada no governo. E depois, no final, ainda tem umas perguntas que o pessoal está mandando. Inclusive, o pessoal que está mandando superchat, pode mandar aí, fica tranquilo que eu vou ler no final, tá bom? Estão printando aqui para mim, Maurício Modô está printando, ele vai me passar, eu vou ler. Tem aqui a pergunta da UFRJ para você, dando PEN. Tem do grupo dos generais que acompanham o canal, os espartanos do canal aqui. Tem os alunos do Projeto Vivência Livre também. Tem o jornal que saiu hoje, o jornal Por Dentro do Rio Grande do Norte, tem pergunta para você. No final a gente vai fazer essa. Mas, por enquanto, eu quero saber quem é o Mink. Aliás, eu sei quem é o Mink, mas eu quero saber mais detalhes da minha vida. Saber mais da sua vida, porque então, você... Pergunta. Eu sou um livro aberto. Estou perguntando, e aí, já que você puxou esse assunto do manguezal, né? Você sabe que a gente teve pouco tempo atrás aqui. Primeiro, você tenta fortalecer a restinga para evitar a invasão, porque o rico não quer que o pobre more, né, do lado dele. E hoje que a gente tem tecnologia para colonizar a restinga, os caras do nada decidem que não, vamos acabar com a restinga. E você fez um projeto protegendo o manguezal. A gente sabe da importância que é a restinga, a importância que é o manguezal, e também você favoreceu a alimentação das pessoas ali. E aí eu queria te fazer uma pergunta e se procede, porque eu sempre falo esse lema. Não existe preservação ambiental sem comida na mesa. Claro. Foi essa a sua ideia lá com o manguezal, com essa proteção? Não, exatamente. Veja, lá atrás faziam aquela oposição. O que você prefere? Desenvolver, criar emprego, comer, ter carro ou proteger o meio ambiente? Aí 90% das pessoas naquela época já, não, eu quero ter dinheiro no bolso, ter carro, ter comida, etc. Aí, pouco a pouco, as pessoas começaram a ver que não era bem assim, né? Que se você destrói o meio ambiente, você destrói o turismo, você destrói empregos também. Vou dar um exemplo bem concreto que ajuda a responder a tua pergunta, Henrique. Região dos Lagos, Lagoa de Araruama. A Lagoa de Araruama estava recebendo esgoto, a Lagoa de Araruama estava ficando assoreada, só tinha uma entrada de canal. Esse canal estava muito assoreado, com pedra e com terra, trocava menos com o mar, então tinha menos peixe. Então, menos turismo. Então, muitas peixarias fecharam, muitas pousadas fecharam, com menos turismo, algumas empresas de transporte também fecharam, ficaram funcionando com poucos empregados. Aí nós chegamos lá, conversamos com os prefeitos, com os ambientalistas, com os pescadores da UEPA, né, o seu Chico Pescador, o Arnaldo, o professor Arnaldo. O EPA quer dizer União Estadual de Pescadores Artesanais. Então, a gente desenvolveu um projeto que tinha vários aspectos. Primeiro, ampliamos a ponte e desassoreamos para aumentar a ligação do canal com o mar para entrar mais oxigênio e mais peixe para desovar dentro da lagoa. Fizemos um acordo com a Prolagos e a Águas de Juturnaíba, que eram as duas concessionárias que tratavam de água e esgoto,
tinham concessões por muitos anos, mas aquilo foi mal feito no tempo do Marcelo Alencar, então elas tinham 40 anos para resolver o assunto. A gente colocou dinheiro do FECAM para acelerar o saneamento. Fizemos operações de defeso com os pescadores para não poder pescar na época da reprodução da tainha, do camarão, dos peixes todos, né? Protegemos os manguezais lá embaixo. Eu criei o parque da Costa do Sol, o Parque Estadual da Costa do Sol, que pega Búzios, Arraial, Cabo Frio, etc., protegendo exatamente Costão Rochoso, Duna, Restinga, o lagartinho, os pássaros típicos dessa área de Duna e Restinga. Então, o que aconteceu? Com mais saneamento, mais água entrando, menos lixo em volta, voltou o peixe, voltou o turismo, voltou o camarão, abriu a pousada, abriu a peixaria, criou emprego. Então, qual é a conclusão? O meio ambiente não atrapalha, o meio ambiente ajuda. O que estava matando o turismo, inclusive em Búzios, Arraial e Cabo Frio, era a ocupação das encostas. Estavam favelizando as encostas. Que turista com grana vai para um lugar que senta na praia, olha para cima, tem uma favela na encosta em vez de verde? Não vai. Então, quando você protege as encostas e os manguezais, você está garantindo um turismo de qualidade. Quando você despolui a lagoa, você garante peixe, ecoturismo e emprego. Então, nós criamos milhares de empregos verdes com a despoluição, combinada com o prefeito, com o hoteleiro, com o pescador, com as empresas de saneamento, botando dinheiro. Mas cada coisa é uma guerra. Para fazer o defeso, a gente teve que ir com o coronel Padrone lá, que tinha uns espertinhos que queriam pescar. Aí os pescadores disseram, não, peraí, está todo mundo sem pescar esse mês, só vale se todo mundo for consciente. Aí depois, no ano seguinte, o camarão passou de 10 centímetros para 14 centímetros. A tainha passou de 22 para 29 centímetros. E começou a dar mais dinheiro. Aí o outro ano eles repetiram. Mas na hora, você tem que guerrear com um vereador que quer favelizar a encosta, com um pescador não consciente que quer pescar no defeso. Ou seja, nada é por acaso, nada é sem luta. Mas respondendo, então, a tua pergunta, o meio ambiente, a defesa do manguezal, garante boa comida na mesa de todo mundo. Porque, olha só, eu sei que você tem essa pegada, foi uma pergunta proposital. Mas eu vejo, às vezes, os meus colegas... Aliás, eu tinha também, tá? Eu não vou negar. Os meus colegas mais técnicos, eles sempre tratam a coisa sem a interpretação do cotidiano da população. O cara simplesmente vai lá e vai, não, vamos fazer um parque aqui. Coisa é simples de resolver. A gente fecha aqui e faz um parque. Ele não leva em consideração que, por exemplo, o carinha caçava ali e era a única proteína que ele tinha, que ele coletava palmito, que era a única fonte de carboidrato que ele tinha, e que isso era feito de gerações, a avó dele fazia, o pai fazia, o bisavô, aliás, há milênios, as ascendências dele faziam, e de repente você vai lá e fecha do nada. E não tem essa ideia do tipo, olha, vamos aqui dar curso para o pessoal, para ensinar eles a trazerem turista. Vamos aqui chegar nas pousadas e dizer, olha, se vocês defenderem aquele parque ali, você vai ter mais turista, você vai ter mais gente para dormir aqui, dono da padaria, a mesma coisa. Então, assim, eu sei que você tem essa pegada. Eu tenho. Mas muita gente não tem. Deixa eu falar sobre isso, Henrique. Adorei você tratar esse tema. Primeiro, eu acho que um parque não é um parque fortaleza, que não pode acontecer nada. A melhor defesa não é o não uso, é o bom uso. É o cientista entrar lá dentro, o fotógrafo entrar lá dentro, o guia de turismo entrar lá dentro. Então, você está criando emprego para o guia de turismo, você está criando emprego para o fotógrafo, você está melhorando a pesquisa do cientista que vai estudar aquelas espécies, aquelas cadeias alimentares. E você tem que dar dinheiro para a prefeitura para ela organizar
em volta do parque, festival de inverno, festival de verão, cavalgada. Mink, você foi o primeiro a fazer isso, não foi? Claro! Você Não, foi o e primeiro botar cara dinheiro. Olha, Henrique, a gente criou uma lei aqui no Rio chamada ICMS Verde. O ICMS Verde não aumenta o imposto em nem R$1. A gente já paga muito imposto, não tem que aumentar, tem que diminuir. Mas a gente dava mais dinheiro para os municípios que avançavam em 3 linhas de sustentabilidade. A linha verde, que era criar e implantar parques. A linha azul, que era cuidar da água com o saneamento. E a linha marrom, que era acabar com o lixão e fazer aterro e coleta seletiva com cooperativa de catadores. Então, quase todos os prefeitos eram contra um parque. Por quê? Porque o cara dizia, vem cá, vai ter um parque, não vai ter loteamento, eu não vou cobrar IPTU, não vai ter indústria, não vai ter nada. E os ecochatos de plantão, ou seja, nós, ainda vão cobrar para não deixar queimar, não deixar invadir, fazer educação ambiental, inclusive com os agricultores do entorno, para não usarem queimada, sobretudo na época da seca e tal. Então, eles achavam que era um frete, não vou dizer todos, mas 90%. Aí, quando a gente criou essa lei do ICMS verde, começou a mudar. Vou dar um exemplo concreto. A gente estava criando, lá no Sul, o segundo maior parque estadual do Rio de Janeiro, né? Pegando aquela área de Mangaratiba, chegando até a Angra. O prefeito Cunhambebe, o Parque Estadual do Cunhambebe, segundo maior parque, 40 mil hectares. O prefeito de... eu tenho uma lei que diz que só pode criar um parque com uma audiência pública antes, ouvindo todo mundo. Aí um cara fala, não, peraí, esse pedaço não pode, que eu estou fazendo tal coisa lá. Por que você não põe aquele outro que não tem ninguém, é importante para preservar? Então, a audiência pública é bom para ouvir todo mundo, ser uma coisa transparente e participativa. Quando a gente estava criando, por exemplo, o Parque da Pedra Selada, em Visconde de Mauá, até para fazer corredor de biodiversidade com o Parque Nacional de Itatiaia, na audiência pública, um cara falou, mas peraí, essa áreazinha aqui estão as minhas vacas. Eu tenho leite, que eu faço queijo artesanal, que eu trago aqui para Mauá, Maringá. Eu falei, opa, não, peraí, vamos tirar esse pedacinho, continua as tuas vacas lá. A gente vai fazer um parque de 10 mil hectares, não vai ser aqueles 30, 40 hectares, e eu adorava aquele queijo artesanal, uma maravilha da natureza. Foi nem pensar, não, mas naquele pedacinho lá, eu tenho mel, minhas abelhas. Opa, mantém aquilo lá. Não, vamos preservar esse meião todo aqui. Onde está a onça, onde está o muriqui, onde está a pedra selada. Eu quero abelha, eu adoro mel. Eu quero o queijo artesanal. A população não pode ficar contra, você tem que incorporar, mostrar que ela vai ganhar com isso. Mas, então, voltando à história do Cunhambebe e do prefeito. A gente tinha acabado de aprovar a lei do ICMS verde, íamos fazer o Parque do Cunhambebe. E o prefeito tinha preparado 2 ônibus com gente, com faixa, tipo, contra a criação do Parque Estadual do Cunhambebe, por aquelas razões que os prefeitos eram contra. Eu e o André Ilha fomos discutir com o prefeito, mostramos a lei nova e mostramos quanto que ele ia ganhar de tintim, de dinheirinho, por esse parque. Porque a maior parte do Cunhambebe a maior parte da área desse parque é no município de Mangaratiba. Era 3,5 milhões por ano. Para um município pequeno e pobre, era grana. O prefeito piscou os olhos várias vezes, manteve os ônibus, mudou a faixa a favor da criação do Parque Estadual do Cunhambebe. Moral da história, Henrique, moral da história. O din-din é uma linguagem universal que todo prefeito entende. Dinheiro para preservar. Ele tem que ter uma compensação. Não vai ter loteamento, e com esse dinheiro, o que ele pode fazer? Contratar professor, médico, guarda municipal, né? Guia de turismo, fazer lojinha temática, vender chapéu e camiseta com as aves que existem lá no Cunhambebe, as cachoeiras. E foi assim. Você tem que ter uma visão, você não pode impor na marra. Você tem que entender
e dar uma compensação para as pessoas, e incorporar o povo na preservação. A preservação, como você falou, não pode ser contra o povo, tem que ser a favor do povo, a favor do apicultor, a favor do queijo artesanal, a favor da própria prefeitura. Então, eu aprendi muito com você sobre isso, porque inclusive a Érica está aqui na live. A Érica é uma analista ambiental que trabalhou comigo quando a gente fundou o parque aqui. E quando eu fui subsecretário de Ambiente, foi que eu comecei a prestar atenção nessas coisas do tipo o social, porque para mim era muito simples. Para mim, sabe, aquela visão técnica é do tipo, fecha aqui, tá tudo ok. Não é assim. Não é. As pessoas as pessoas subsistiam daquilo ali, há gerações, há milênios até. E, de repente, você vai e fecha. Não é. É preciso fazer uma ação socioambiental, ensinando a população a ganhar grana com o meio ambiente, para que você consiga a preservação, senão você acaba gerando hate. O cara não pode mais caçar a preazinha dele, que era a única proteína que ele tinha, ele vai tacar fogo ali. É isso que vai acontecer. Tem que ter alternativa. E ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Claro. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante, Mink, é, por exemplo, na criação dos parques federais, né, os nacionais, ou até mesmo os naturais, os estaduais, enfim, na criação de parques, será que não estava na hora da gente, por exemplo, ao fazer a criação dos parques, se utilizar de uma linha uma borda, e fomentar os donos de propriedades a criar os parques de patrimônio particular? RPPN. Não, olha, perfeito, bem que você falou nisso. Ótimo você ter falado nisso. Quando eu fui ministro, nós duplicamos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, de 10 para 20 mil hectares. Na época, um biólogo, que eu já falei, o Ernesto Viveiros, era o diretor do parque. Eu levei o Lula para Petrópolis para assinar a duplicação do Parque Nacional. Nós descobrimos que havia 14 RPPNs, reserva particular, patrimônio natural. Natural o natural é municipal. Exatamente. 14, ou já criadas, ou que estavam já numa fase avançada de criação. Uma RPPN é ótima. O próprio proprietário fala, eu vou cuidar disso para toda a minha vida. E registra no cartório. E fica cuidando daquilo. E não paga imposto territorial sobre aquele pedacinho que virou RPPN. Então, eu falei, nós temos que incentivar isso. Porque é um brasileiro cuidando de uma parte do patrimônio às suas expensas. Quer dizer, o governo não tem que contratar alguém para fazer aquilo, ele faz aquilo. Quando eu soube dessas 14, eu pedi para o Ernesto redesenhar. Quer dizer, essas 14 juntas não dava 1.000 hectares. E a duplicação era de 10 mil hectares, passar de 10 para 20. Quer dizer, então era menos de 10%. Nós tiramos essas 10 e eu sugeri, e o Lula fez isso, entregou na mão de cada um dos 14 o certificado de RPPN e dizer, vocês são brasileiros que estão ajudando a defender o verde da nossa bandeira, para valorizar a turma da RPPN. Foi uma coisa bacana. Quando a gente criou agora uma unidade pegando Petrópolis, Caxias e Magé, que é uma reserva de preservação da vida silvestre. Uma reserva de preservação da vida silvestre. Hã? Refúgio? Refúgio de vida silvestre. Ainda bem que você lembra desses nomes todos para me ajudar aqui. Como é que é? Apoio aos universitários. Então, a ideia original dos ambientalistas lá era fazer um parque. Aí a gente fez 3 audiências públicas. Uma em Caxias, como a lei manda. Uma em Caxias, uma em Petrópolis e a outra em Magé. E as pessoas disseram, olha, nós queremos preservar, não queremos empresa e condomínio aqui,
que tinha 120 nascentes, garantir água para a agricultura, garantir clima, fauna. Eles falaram, não, a reserva de vida silvestre, o refúgio de vida silvestre, não prevê a desapropriação. Você não tem que tirar todo mundo. As pessoas ficam lá. Você pode fazer um restaurante panorâmico, uma lojinha, coisas ambientais, sustentáveis. Não pode fazer indústria química, edifício de não sei quantos andares. E aí foi aprovada nas 3 audiências e foi feita esta unidade de 5.000 hectares, que faz corredor de biodiversidade entre a APA Petrópolis e a Rebio Tinguá, que você bem conhece porque morou perto, sem tirar as pessoas e assumindo o compromisso delas cuidarem das nascentes, mas garantindo o emprego delas na pousadinha, na lojinha. E outra coisa, valorizando. Imagina o cara dizer, a minha posada é dentro de um refúgio de vida silvestre. Você está valorizando. O cara que ama a natureza e tem algum no bolso pode até querer pagar mais algum para dizer, poxa, eu não estou indo para uma posada que é do lado da autoestrada, de uma indústria, eu estou indo para uma posada que é dentro de uma reserva, de um refúgio de vida silvestre. Valoriza. O pessoal entendeu e foi aprovado nas 3 audiências, não o parque, mas o refúgio não tirou uma pessoa e elas estão cuidando das nascentes. Então, é esse o ponto que eu acho principal, que é o comida na mesa. A pessoa que desmatava, agora protege, porque se desmatar, ela vai ter prejuízo. Claro, vai faltar água para a agricultura. Exatamente. Quando você cria um parque, planejar com os donos do entorno. Por exemplo, no caso, um RPPN, onde ele pega uma parte e ele vai transformar, porque é caro também, não é fácil para o cara sozinho fazer. É preciso ação governamental para ajudar o cara a pagar topógrafo, etc., legalizar as coisas, né? Então aí você tem o cara fazendo lateral aos parques, uma área do patrimônio particular, por exemplo, não é um refúgio, uma área, uma reserva de patrimônio particular. Uma RPPN. Mas pode ser um refúgio, mas vamos para a RPPN. E aí ele vai ser dono de uma reserva, ele vai liberar uma área para ele poder fazer a pousadinha dele, para fazer o artesanal dele, para ele fazer a cachaçinha, com o nome da reserva. E aí o gringo vai vir, ele vai, tô aqui do lado da reserva do mico-leão dourado. Vai observar os pássaros, os macacos, vai tomar a sua cachaçinha, vai tomar o seu mel. Vai tomar o mel, vai levar o melado, vai com tudo, mas valor agregado. Isso é muito legal. E eu só vi, particularmente, eu só vi você preocupado com isso. Deixa eu te dizer uma, Henrique. Nós estamos criando agora uma mona, que é um monumento natural, em Petrópolis, naquela área de Maria Cumprida. Uma coisa grande, vai ter uns 9.000 hectares. Foi uma proposta que começou com os montanhistas. Então, a gente já fez audiência pública, eu entrei com um projeto de lei, várias áreas, em Araras, no Vale das Videiras, pessoal totalmente favorável, que é um pessoal, inclusive, com boa cabeça, quer manter. Também esse MONA é um tipo de unidade de conservação que você não desapropria e não expulsa, apenas compromete o pessoal com critérios de sustentabilidade e evita atividades futuras que vão destruir isso tudo, que vão destruir esse modo de vida. Então, no meio da discussão da MONA, numa parte, lá no alto de Maria Cumprida, um grupo de pessoas, inclusive a Débora Kulker, que é uma das maiores coreógrafas aqui do Brasil, que tem casa lá, aliás, já foi minha professora de dança, né? Ela e outros, o Hugo, que é do Museu do Amanhã, outras pessoas falaram, vem cá, nós queremos preservar, a gente veio aqui para isso, mas a gente quer ser agente a preservar. Claro, com apoio do poder público, para evitar invasão, evitar entrar 50 motos fazendo barulho numa área que não pode, que tem muitos pássaros. Fogo na cachoeira, churrasco na cachoeira. Por que vocês não criam
na terra de vocês RPPN? Aí eu conversei com vários sobre isso, trouxe um técnico para explicar. Hoje o INEA, isso é do meu tempo ainda, quando eu fui secretário, tem um departamento que ajuda as pessoas a criarem RPPN, que é o que você estava fazendo. Que não é fácil, tem que ter uma parte de cartografia, fazer um inventário. Por que aquilo tem esse valor? Que pássaro que tem? Que espécie que tem? Arbórea. Você falou uma coisa certa. Não é assim. Ah, eu quero. Não, por quê? Qual é o limite? O que tem lá de valioso? Então, o INEA hoje tem um departamento que ajuda a criar essa RPPN e não ser as expensas, como você bem falou, do próprio proprietário, que muitas vezes ele não tem essa condição. Então, essa Mona Maria Cumprida, que a gente está criando, eu consegui, inclusive, o apoio de coautoria para o Rubens Bom Tempo, que já foi prefeito de Petrópolis algumas vezes, para mostrar exatamente que não era para asfixiar a economia. Ao contrário, era para preservar atributos sem tirar as pessoas de lá, mas impedir que no futuro aquilo seja descaracterizado. Impedir, por exemplo, que algum empreendimento vede a subida dos montanhistas que querem chegar nos picos mais altos. Eles têm que ter alguma trilha para chegar lá, né? Que nem uma praia. Deixa eu te fazer uma pergunta indecorosa aqui. Faça. Uma pergunta indecorosa. Vamos supor uma pergunta hipotética, mas as coisas podem ser... O futuro está aí. Não estou falando nesse governo, que a gente não trabalha para fascista. Mas vamos supor, num futuro governo qualquer, e alguém te proponha a seguinte missão. Mink, o negócio é o seguinte, o relatório do IPCC é drástico e a gente precisa de transformar o Brasil numa potência econômica sobre o turismo ambiental para a gente tentar reverter esse quadro. Você toparia essa missão e você já teria alguma coisa, que eu sei que você já deve sonhar com essas coisas, você já teria alguma coisa em mente para botar o plano em ação, transformar o turismo, gerar renda com o meio ambiente, para que a gente pudesse mudar? Olha, esse daí é um dos sonhos dos ambientalistas, fazer com que a floresta em pé valha muito mais e renda muito mais do que ela derrubada e deitada. Então, a floresta em pé, você falou do ecoturismo, e falou bem, né? Tem países, vou dar um exemplo. Eu tive, talvez há 2 anos atrás, a Costa Rica. Você sabe que a Costa Rica, a primeira fonte de renda deles é o turismo e o ecoturismo. Você conhece a Costa Rica? Eu não conheço, ouvi falar a história. Ouviu falar. A Costa Rica é um país muito interessante. Não tem exército, eu acho que é o único país do mundo que não tem exército. Tem muitos vulcões e eles têm energia geotérmica, que é o calor que vem do fundo da terra, aquela água fervente que tem lá embaixo. Eles pegam esse vapor, giram uma turbina, vai para a rede. 20% da energia de Costa Rica vem do calor dos vulcões. Eles pegaram as antigas fazendas de gado e falaram, olha, vai ser ecoturismo. O que eles fizeram? Formaram guias de turismo, mas formaram bem. Conhecimento de biologia, de tudo, de botânica, veterinária. Deram para os guias manuais com fotos das aves, das cobras, dos insetos, das aranhas, tudo. Treinaram? Fizeram treinamento total. Total, e deram equipamento, inclusive um mini telescópio que você leva nas costas, que permite... Porque você chega, às vezes, olha, um turista que não está acostumado, não vê que naquela árvore lá tem um tucano dormindo, tem um pássaro, não sei quantos, ele olha aquilo, só vê folha verde. Então, o cara que tem o olho vê, põe lá o microscópio, você pega... Então, tem turismo noturno com aquelas lanternas de laser. Olha, eu fiz várias coisas dessas. E aquilo rende muito mais do que as fazendas rendiam antes. Aliás, em Bonito você conhece.
Não, nunca fui, não. Eu sou baixa renda, ministro. Eu sou baixa renda, mas eu conheço toda a história e é Olha, um eu grande estive só uma exemplo. vez lá. Em Bonito, uma história parecida. Lá, os rios são transparentes por causa de uma formação calcária. Então, aquilo é transparente. Então, você mergulha lá, vai descendo no rio, vai flutuando e vê cada dourado, cada surubim desse tamanho, de 2 metros, que chega do teu lado do teu nariz, aqui, pertinho do teu bigode, a 1 palmo, desvia de você, fica achando que você também é um surubim, um dourado e tal. Mas só que as fazendas de gado, que estavam lá perto, o cocô do gado poluía aquilo, estragava aquilo tudo. Então, o programa que eles fizeram lá em Bonito foi tirar esse gado, não acabar com o gado, mas tirar o gado das margens, reconstituir as matas ciliares e botar o gado numa faixa tipo 400, 500 metros além. E cada uma dessas fazendas virou um entreposto de turismo que o cara para lá, come, pode dormir, tem artesanato, camisa, várias coisas para comprar, foto, tudo. Moral da história: aqueles fazendeiros que tiraram o boi de perto do rio estão ganhando 10 vezes mais do que o tempo que o boi fazia cocô dentro daquele rio cristalino de lá. Então, é tudo uma questão de mudando a mentalidade, mas, ao mesmo tempo, viabilizando essa mudança. Então, é claro que você falou bem, o Brasil é uma potência ambiental. O Bolsonaro e o Salles transformaram o Brasil num pária ambiental, né? Como eu disse, no nosso tempo, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões. O Brasil foi saudado nas conferências de Copenhague. Você recebeu um prêmio internacional por isso, não recebeu? Ganhei o prêmio da ONU de Meio Ambiente. E a gente só foi saudado por quê? Estava criando emprego, protegendo o meio ambiente, reduziu a metade do desmatamento da Amazônia, e o Brasil, o primeiro país a ter meta de redução das suas emissões. Então, todo mundo que chamava o Brasil de país motosserra, troféu diesel, fala, não, Brasil amigo do meio ambiente. E agora o Bolsonaro e o Salles conseguiram transformar o Brasil num pária ambiental. E nós temos que resgatar esse protagonismo. A gente é o país que tem mais floresta, mais biodiversidade, mais energia renovável. A gente tem que ser uma potência ambiental e não ser boicotado, como a gente está sendo hoje, por destruir o meio ambiente. E destrói deliberadamente, porque eles são negacionistas, não veem valor no índio, na floresta. O Bolsonaro acha que índio come e dorme, tem muita terra para pouco índio. Ou seja, ele acha que parque é uma besteira, quer destruir os parques. Então, desmatamento crescendo. Quando eu fui ministro, eu consegui $1 bilhão doado pela Noruega para o Fundo Amazônia. Muita gente, Henrique, perguntou assim, mas espera aí, não vamos ser ingênuos, essa turma está querendo alguma coisa. O que eles estão querendo lá? Alguma empresa, alguma coisa na Amazônia? Eu trouxe o ministro do Meio Ambiente e o primeiro-ministro da Noruega, assinaram isso na frente do Lula, que era o presidente, e a fala do ministro foi muito interessante, dos dois, aliás. Eles disseram o seguinte: nós somos um pequeno país, perto das grandes geleiras da Groenlândia, lá em cima. O dia que isso derreter, nós vamos submergir. Nós darmos dinheiro para proteger a Amazônia, a gente não é Papai Noel, não. Isso para nós é seguro de vida. É seguro de vida. A gente não quer submergir. Então, a gente, ao proteger o meio ambiente, conseguimos dinheiro para as reservas extrativistas, para a fiscalização, para o manejo florestal, para a pesquisa. Então, é isso, defender o meio ambiente dá dinheiro. O que o Salles fez no segundo mês? Paralisou o Fundo Amazônia. Disse, não, esse dinheiro tem que ser para indenizar os fazendeiros daqui, dali. Mas não foi para isso que a gente está dando. A gente está dando dinheiro não reembolsável. A gente não controla os programas, a gente só quer uma coisa, que reduz o desmatamento, só isso. Eu falo, não.
Isso é coisa de ONG, vagabunda, cultura marxista. A gente quer esse dinheiro para indenizar fazendeiro. Aí parou o Fundo Amazônia. Você vê como a gente fica construindo uma coisa com tanto carinho. Isso começou, a Marina também pensou nisso. Tasso Azevedo, um grande engenheiro florestal, ajudou muito isso. E aí você vê que é muito mais fácil destruir do que construir, Henrique. É uma tristeza. Foi Vai dar rápido, né? trabalho para reconstruir isso tudo. Foi rápido, foi rápido. Inclusive, né? Eu estou até agora procurando o Leonardo DiCaprio, que está com fogo lá, né? As ONGs, é impressionante como é que as ONGs invadiram exatamente as fazendas, os locais. Eu fico imaginando como é que o fazendeiro, que coitadinho do fazendeiro, o fazendeiro ele foi muito prejudicado pelas ONGs que entraram justamente na área que eles queriam desmatar, desmataram e tacaram fogo exatamente na área que, coitado do fazendeiro, ia favorecer o fazendeiro e botar mais dinheiro na conta do fazendeiro, mas ele não queria esse dinheiro. É uma pena. E o pior é que tem gente que cai nessa lábia, né? Tem gente que cai nessa lábia. Agora, já que a gente entrou nesse assunto, o Mink, bom, a gente foi demonstrado pela própria Nature um grande cinturão de fogo na Amazônia. A Amazônia, você sabe muito melhor que eu nunca fui lá, mas a Amazônia é uma floresta úmida, não existe fogo natural na Amazônia, ela só pega fogo de maneira criminosa, mas teve um grande cinturão de fogo. E o novo relatório do IPCC, que fala das mudanças climáticas, para quem não sabe, é a mesma coisa que aquecimento global, tá? Só que a gente mudou o nome de aquecimento global para mudança climática justamente porque sempre vai ter um negacionista falando que, mas aqui no sul está frio. É exatamente isso. São mudanças climáticas. São locais onde você vai ter frio extremo, fora de temporada, ou calor extremo, ainda fora de temporada. Não quero nem lembrar aqui, Sibéria 40 graus e Canadá a quase 49, né? E o sul geando toda hora, ou seja, mas não para por aí, não. O relatório do IPCC já demonstrou que o planeta já subiu em 1,1 grau a sua temperatura e 1,5 para o continente, sendo que os aerossóis estão mascarando isso. Ou seja, se a gente parar hoje, mascarando mais meio grau, parar de emitir CO2, parar de emitir metano, parar hoje, o planeta vai estar 2 graus mais quente e todas as consequências com isso vão continuar. Que isso inclui o nível do mar, que já aumentou 20 centímetros e vai continuar aumentando. Isso inclui seca e chuvas em demasia em determinado local, tufão, furacão. E o Brasil, Mink, a projeção é de 10% a 20% de seca. É verdade, Henrique. É assustador. Você tem toda a razão e fez muito bem de levantar esse tema. Porque as pessoas, até pouco tempo, pensavam assim: esse negócio de falar daqui a 100 anos, 200 anos, eu já não vou estar mais vivo, meu filho já não vai estar mais vivo. Isso pode não ser bem assim. Mas agora é o seguinte: a mudança climática não é uma coisa que vai acontecer. Já está acontecendo. Os eventos extremos, inundações, enchentes, furacões, já estão numa frequência, numa intensidade muito maior. Não é que antes não existia, é que agora cada um deles é mais forte e a distância de tempo, o intervalo entre um e outro, reduz. Então, eles são mais intensos e mais frequentes. O que está acontecendo? Com esse aumento da temperatura, já há países insulares que a população já está tendo que sair de lá. No Brasil, as pessoas não se dão conta. Por exemplo, eu sempre digo para a turma do clima, que é a minha turma também, traduzir para o povão essa linguagem, que falam mitigação, compensação. A maior parte das pessoas não tem noção do que é isso. Mas se disser o seguinte: se desmatou a Amazônia e o Cerrado, diminuiu a chuva. Diminuiu a chuva, diminuiu o reservatório. Tiveram que acionar energia de térmica a gás, a óleo e a carvão, muito mais cara. Então, fez um buraco no clima, lá em cima, e fez um buraco no bolso de você, que está pagando mais caro a conta de luz. Se a pessoa raciocinar que o desmatamento da Amazônia tem a ver com a carestia
que afeta o bolso dele, já a coisa começa a ser diferente. O popular entende isso. Entende isso. Outra coisa, no Brasil, a região mais afetada vai ser o Nordeste, porque lá você combina a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade hídrica. Mas os mares subindo, nós temos 8.000 quilômetros de litoral. Quais são as cidades, as capitais que estão no litoral que vão ser mais afetadas? Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos. Aqui no Rio de Janeiro, quais vão ser as áreas mais afetadas? Baixada Fluminense, Baixada de Jacarepaguá. Quando você fala o nome Baixada, você já está dizendo que é uma região que está aqui embaixo. E tem deltas dos rios, quer dizer, são estuários de rios que desagam, no nosso caso, na Baía de Guanabara, na Baixada Fluminense, ou nas lagoas de Jacarepaguá. Quando o mar está alto, não por causa do clima, por causa das marés, o mar está alto e chove, você já tem inundação na Baixada. Quando eu fui secretário, a gente teve que relocar 30.000 pessoas que moravam em cima dos rios, Iguaçu, Sarapuí, Botas, por falta de... Não é porque elas queriam, porque como desmontaram o BNH, não tinha casa para o povo, onde é que o pobre foi morar? Na encosta e na beira do rio, exatamente nas APPs, nas áreas de preservação permanente. Ele foi empurrado para lá por falta de programas habitacionais. Então, na Baixada Fluminense, esse povo, quando chovia e tinha maré alta e tinha inundação, perdiam tudo, perdiam os móveis e perdiam a saúde, porque entrava também água contaminada com urina de rato, leptospirose, várias doenças, você conhece bem isso. Então, eu e a Marilene Ramos tivemos que relocar milhares de famílias, mas garantindo, sem truculência, garantindo antes uma casinha PNI. E aí, no lugar, nas margens desses rios, a gente tinha que fazer ciclovia, brinquedo, reflorestar, para aquilo não ser ocupado outra vez por outras famílias de miseráveis. Né? Então, nós não estamos... Por exemplo, teve aquelas desgraças lá na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Morreu um monte de gente. Aquele tipo de evento, antes, acontecia a cada 50 anos. Agora vai começar a acontecer a cada 20 anos, depois a cada 10 anos. Então, nós, além de termos que reduzir as nossas emissões, nós vamos ter que ter medidas para impedir isso. As pessoas não podem morar em costa que é vulnerável, não pode morar em cima da margem de um rio que vai inundar. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fez a transposição do Rio São Francisco, começou no primeiro governo Lula e eu continuei. Muitos ecologistas foram contra. Falaram, não, transposição vai matar o velho Chico, que absurdo. Eu lembro disso. Eu falei, vocês estão errados. O São Francisco tem 1.000 quilômetros. Você tirava 3% da água a 200 quilômetros da foz do rio. 200 quilômetros depois ele virava água salgada. E esse 3% que você tirava é para levar água para 7 milhões de nordestinos, para cultivarem, poderem ter a sua comida na mesa, que é o que você estava falando lá no início. Então, o pessoal falava, não, a gente tem que fazer antes o saneamento para depois fazer a transposição. Eu falei, não, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu coloquei lá no licenciamento, que começou na gestão anterior à minha, Marina Silva era ministra, Ciro Gomes era ministro de Desenvolvimento Regional. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, se custa 3 bilhões a transposição, vamos botar 3 bilhões para o saneamento de todas as cidades de Minas e da Bahia, onde passa o São Francisco. Vamos simultaneamente tratar de revitalizar e oxigenar o São Francisco e, ao mesmo tempo, garantir água para 7 milhões de nordestinos, que vão ser as maiores vítimas das mudanças climáticas. E assim está sendo. Eu tive que convencer muitos ambientalistas, porque às vezes o pessoal fica, não pode mexer. Mas peraí, não pode mexer, eu vou tirar
3% da vazão a 200 quilômetros da água virar sal. E vou levar para 7 milhões de pessoas para beber, e para criar o seu cabrito, para ter o seu cajueiro, para ter a sua mandioca. E você vê que é um projeto bacana. Agora Não, o foi muito Bolsonaro tenta se criticado. apropriar disso, mas não foi ele que inventou essa história, A não. crítica dos ambientalistas. Foi extremamente criticado. Mas eu acho que essa mentalidade de que tudo no papel funciona, o mundo de Gumball, que eu costumo falar, né? O mundo de Gumball que não, basta você fechar, não pode fazer aqui que tá tudo beleza. E as pessoas morrendo de fome lá, isso não ajuda. A gente precisa levar água para irrigação. As áreas irrigadas, eu fui depois visitar. As áreas irrigadas, meu caro, está tendo vinho bom no Nordeste, você acredita? Sim, vinho. Petrolina, né? Petrolina, mas vinho bom. Está tendo até azeite bom. Está tendo fruta que é exportada, manga da melhor qualidade. Pessoal, ecologia é garantir uma boa agricultura para as pessoas. A devastação é desertificação. Ecologia é água. Água é agricultura, é vida. Mick, até me emocionei aqui, viu? Acho que Mick caiu aqui a ligação. Aqui, peraí. Voltou. Mick, até me emocionei com a sua fala. Eu concordo plenamente. Eu acho que é exatamente isso. O nome é sustentável, ou não é? Claro. Não foi isso que estava no Eco 92? Você estava no Eco 92? As pessoas fazem parte do ecossistema também. Nós já somos espécie ameaçada de extinção, com Bolsonaro mais ainda. Seja pelo Covid, seja pela destruição ambiental, né? Seja pela destruição da economia, o Bolsonaro está transformando nós em espécies ameaçadas de extinção. Então, a ecologia, você tem que defender o bioma, o ecossistema, a biodiversidade, tem que defender as pessoas que estão morrendo de fome e morrendo de Covid. Sim. Vamos aproveitar esse gancho do Bozo. Eu queria que você falasse sobre... Na minha concepção, você foi o melhor ministro do meio ambiente. Isso aí, para mim, não tenho a menor dúvida sobre isso. Apesar de ter tido outros bons ministros, como Marina. Claro. A Isabela foi ótima ministra, a Marina foi boa ministra. A Marina foi boa. O próprio filho... E nós todos estamos juntos nesse fórum dos ex-ministros. Estamos atuando em conjunto e conseguimos reverter algumas das maldades. Há um ano atrás, nós fomos para Brasília, junto com a SBPC, os cientistas, com a OAB, os advogados, e conseguimos, na época, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, e do Senado, Alcolumbre. Ele recebeu os 9 ex-ministros, e nós falamos: ouçam a ciência, por favor, não aprovem mineração da terra indígena, não aprovem a MP da grilagem, sem saber as consequências que isso vai ter para gerações futuras. Eles cumpriram, não puseram para votar nem a mineração na terra indígena, nem a MP da grilagem. Então, nós, ex-ministros, embora cada um tenha a sua característica, tenha sido de um governo diferente, nós conseguimos aquilo que você estava falando no início, o diálogo, a arte de conviver com as diferenças. Nós conseguimos nos unir, apesar das diferenças, para enfrentar o desmonte ambiental e a devastação ambiental. Sim, eu vou chegar. Vou aproveitar que vou responder. Colocou que a agricultura sustentável não usa trator. Olha, depende. A agrofloresta, ela consegue ter floresta e consegue ter espaço para passar trator e ter coleta de olericultura. A gente tem que começar a entender que as coisas podem caminhar para algo em conjunto e não essa separação, sabe? Vamos plantar com a mão, não é bem assim, não. Deixa eu te ajudar. Você falou certo, deixa eu te ajudar. A agricultura sustentável tem umas 10 componentes diferentes. Primeiro, não ser monocultura, ser policultura. Depois, usar o mínimo de agrotóxico, não usar o combate biológico às pragas, por exemplo. Depois você tem adubação verde, você usar o próprio resto de plantas, frutas, folhas, e isso é um bom adubo, né? Depois você tem o plantio direto, é uma forma de plantar diretamente, e aí sim, em alguns casos, sem revolver a terra. Talvez tenha sido a isso que ele tenha se referido.
Mas, na verdade, você tem que combinar várias coisas, né? Porque também imaginar que você vai só trabalhar a terra com a mão, né? Ou só com arado, você tem que alimentar... É romântico. Você tem que alimentar milhões de pessoas. Outra coisa, você pode, por exemplo, aproveitar o vinhoto, que é um subproduto da cana, e isso pode virar um combustível. A palha da cana pode virar um combustível. Você pode ter uma agricultura de carbono zero, neutra em carbono, fazendo a combinação agricultura, pecuária, floresta, que é o que você estava dizendo, a chamada agricultura integrada, com diversidade e policultura, né? Por exemplo, quando eu fui ministro, na época, o ministro de Saúde era o Temporão, da Fiocruz. Né? Cara excepcional, excepcional, da linha do Sérgio Aroca. Aquele cara é fantástico. Fera. Nós conseguimos, Henrique, banir 18 agrotóxicos que já estavam proibidos na Europa, etc., eram perigosos e para os quais havia alternativa eficaz e financeiramente viável. O Bolsonaro libera quase 2 agrotóxicos por dia. Liberou 1.300 em 2 anos e meio de governo. Tem agrotóxicos que até a fábrica nem tem como fabricar mais, que já não usa. Não, ele está importando agrotóxicos que já estão proibidos na Europa, eles estão desovando aqui o que não podem usar lá. A gente está virando literalmente a lata de lixo do planeta. Então, a Embrapa, que é top de linha, tem que tirar, você que está com o chapéu, tem que tirar o chapéu para a Embrapa, porque a Embrapa é top de linha, né? Nós hoje temos uma agricultura forte por causa da Embrapa. A Embrapa tem um combate biológico a várias pragas. A vespinha que come a lagarta da soja. Tem várias coisas que são ótimas. A joaninha que come o pulgão lá do tomate, e por aí vai. Então, o Bolsonaro é escravo das multinacionais químicas, das Bayer da vida. Né? Agora, nós podemos, sim, até porque, veja bem, eu sempre falo, quando eu vou dar conferências na UERJ, na UFRJ, na Unirio, na UENF, eu sempre falo, uma praga não é um bichinho, uma praga é um desequilíbrio. Alguma coisa foi feita, quando a gente desmata e faz monocultura, você acaba com várias plantinhas que alimentavam os insetos. Na falta dessas plantinhas, eles vão comer a nossa alface, o nosso agrião, né? O nosso repolho, a nossa cebola. Aí o pessoal joga um veneno. Daqui a pouco, o bicho já se acostumou, está tomando aquele veneno, um canudinho, gelo, on the rocks. Está tomando agrotóxico on the rocks. Já é a droga dele, já. Já é a droga dele. Já está até viciado. Virou um junkie daquela droga. Aí, daqui a pouco, o cara faz um agrotóxico mais brabo ainda. Esse segundo agrotóxico, além de matar o primeiro bichinho, mata um segundo. Só que esse segundo era predador natural de um terceiro. Não tendo predador, o que esse terceiro vai acontecer? A população dele vai crescer e ele vai se converter numa praga. E aí vai ter que ter um veneno maior ainda. No fim de tudo, o que você vai ter? Solo contaminado, agricultor contaminado, lençol freático contaminado e o agricultor endividado, porque ele vai depender de agrotóxicos que são muito tóxicos e são muito caros. Daqui a pouco ele vai estar plantando tomate para pagar o agrotóxico. Fora o tratamento de câncer, quando a gente fala de desequilíbrio, a gente sempre tem que pensar num novo ponto de equilíbrio. Num novo ponto de equilíbrio. E essa que é, quando você fala agricultura orgânica, integração floresta, plantio verde, combate biológico às pragas, adubação verde, plantio direto, isso tudo junto configura mais comida, mais saudável, com menos veneno. Está respondido, então, aí a galera, tecnologia e trator. Pode até ter trator. Pode até ter trator. Obrigado pela aula, Miki. Excelente. Mas eu vou voltar para o gancho lá dos ex-ministros, que você tem lá o grupo dos ex-ministros. Todos tiveram a sua participação. Todos os ex-ministros fizeram alguma coisa interessante para o Brasil. Agora,
me diz uma coisa, Mink. Assim, eu não tenho como explicar a presença. Aliás, só a possibilidade de ouvir falar de um ministro que está sendo investigado pelo FBI por venda ilegal de madeira. O que é o Salles? O que é aquilo? Que criatura abjeta, asquerosa. Eu não consigo definir na literatura algo tão hediondo, porque se eu for pegar, sei lá, Satanás, é um anjo perto, é um anjo bonzinho perto do É como se fosse um policial ligado ao tráfico e à milícia. Ou seja, ao invés, ele faz o crime ambiental, ao impedir que o IBAMA, o ICMBio, que o delegado Alexandre Saraiva combatam o crime, ele está sendo um criminoso ambiental. Ele levou os mineradores, os garimpeiros ilegais, de avião da FAB para ser recebido pelo Bolsonaro. Quer dizer, quem está intoxicando com mercúrio os rios da Amazônia e as terras indígenas tem criança já contaminada com mercúrio. Né? Eu fiz uma lei aqui no Rio tirando o mercúrio da indústria, né? Substituindo na produção de cloro-soda o mercúrio por células de membrana e outras tecnologias que na mesma separavam o cloro e a soda, né? Mas não intoxicavam o trabalhador com mercúrio. Então, ele, além de ser um criminoso ambiental, ele é um criminoso patrimonial, porque ele fez negociatas e botou dinheiro na conta dele de forma completamente ilegal. Quer dizer, é um bandido no duplo sentido. É um bandido ambiental e um criminoso comum. É como um policial que vai combater o tráfico e vira um aliado do traficante. No caso aqui do Rio de Janeiro, um aliado das milícias, que é um problema seríssimo. Vem cá, Henrique, eu tenho mais uma outra atividade. A gente daqui a pouco tem que ir caminhando para o encerramento. Você tinha algumas perguntas que você queria me fazer. Eu vou. Então vamos para a pergunta, porque isso aqui a gente tem papo. A gente pode marcar umas outras. A gente tem papo para madrugada dentro. Eu tenho que preparar 2 projetos ainda. Eu tenho que fazer mais um trabalhinho aqui ainda. Tudo bem. Deixa eu mandar aqui a pergunta da UFRJ, da NUPEM aqui de Macaé. A UFRJ de Macaé, não sei se você conhece, mas claro. a gente tem um polo aqui, né? Rodrigo, deixa eu achar aqui. Era que eu estou achando as perguntas. Rodrigo Lemes. Tem pergunta, hein? Essa aqui é a da UFRJ. Peraí. Aqui. Quem mandou foi o diretor da UFRJ. O Mink, sobre a relação das mudanças climáticas e a formação de novas lideranças, por que a pauta ambiental tem sido colocada de segundo lado? Olha, existem novas lideranças ambientais. Existem, sim. Tanto a nível técnico, quanto a nível de estudantes. Nas nossas manifestações do clima tem aparecido muita gente nova. Não digo que a gente tenha ainda uma Greta brasileira, mas tem muita gente bacana surgindo aí com essa preocupação. A emergência é que um país como o nosso, as pessoas não têm emprego. As pessoas agora, o ministro da Educação que a gente tem é tão obtuso que no meio da crise da educação esfrangalhada, as pessoas sem frequentar a universidade, perdemos um ano, ele abre a boca para dizer que a universidade tem que ser para poucos. Como é que o ministro da Educação, que ficou tanto tempo calado, abre a boca para falar uma frase dessas, que só mostra a qualidade da cabeça dele, aliás, que bate bem com do chefe dele. Deve ter isso na cabeça também. Mas então eu ia dizer, um país que tem fome, doença, miséria, desemprego, realmente você tem que juntar uma questão com a outra, senão o discurso ambiental fica desligado. Quando eu fui secretário, nós fizemos vários programas sustentáveis em favela, em comunidade. Fábrica Verde de reciclagem de computadores. Um programa que, inclusive, eu vi em Macaé.
esse tipo de fábrica. Na época era, se não me engano, o secretário de Meio Ambiente, Maxwell. Eu fui para Macaé, vi esse projeto, me inspirei em Macaé e criamos em 8 favelas fábricas verdes. No Alemão, foram 10 turmas de estudantes, um projeto premiado. Depois a gente levou fábrica verde para Luanda, em Angola, e para Guatemala. Um projeto que começou em Macaé. É bom que se diga. Então, a gente criou Ecomoda, Ecobuffet, Jardineiro Comunitário, Fábrica Verde, porque ligando as pessoas pobres à questão do clima, gerando emprego, que é um ponto que você tem batido nesse programa o tempo todo, com razão. Então, veja, no Brasil, tem uma geração de técnicos, se você for ver, o Tasso Azevedo, a turma do clima, a turma do ISA, a turma do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, a turma do Greenpeace. Você tem centenas de líderes da melhor qualidade que são respeitados lá fora. Aqui são tratados como inimigos pelo governo. São tratados como inimigos. Por isso que o Brasil virou um páreo ambiental. Então, o Brasil foi pioneiro. Aquilo quando a gente criou, quando a gente fez a transposição do São Francisco, começou, lá fora foi considerado o maior programa de mitigação, ou de adaptação, melhor dizendo. Adaptação quer dizer você se adaptar a consequências que serão inevitáveis, inexoráveis, mesmo que todo mundo faça o dever de casa, e não estão fazendo. Mesmo assim, você chamou atenção disso também, algumas consequências continuarão. Então, o projeto do São Francisco foi premiado lá fora. O Fundo Amazônia foi o primeiro grande fundo de pagar para conservar. O Brasil foi pioneiro. Então, o Brasil tem muita coisa bacana nisso. Só que agora foi desativado. Então, nosso esforço vai ser reconstruir o que está sendo destruído por esse governo obscurantista, contra o meio ambiente, contra a saúde da população, golpista, fascista. Realmente eu não sei o que mais falar de algo que é contra a civilização. Aliás, eu digo para a nossa turma o seguinte: a briga hoje não é esquerda-direita, é civilização e barbárie. Nós defendemos a civilização sustentável. Esse governo é a barbárie contra o povo, a cultura, a educação e o meio ambiente. Fato. Não é direita nem esquerda. Civilização e barbárie. Está aqui outra para você. Essa pergunta é do projeto Vivenciar Livre, que é um projeto também da NUPEM, onde você tem um grupo de extensionistas. São todos alunos do Rodrigo Lemes, inclusive ele que está capitaneando a pergunta aqui, mas as perguntas são 2 alunos. A Eduarda, do PPG. Deixa eu ver aqui. Mink lutou contra a ditadura em 64. Eu gostaria de saber dele como ele avalia a volta do protagonismo dos militares no cenário político, especialmente na questão ambiental da Amazônia. Olha, Henrique, bom, primeiro eu não lutei em 64, porque em 64 eu tinha 13 anos de idade. Eu lutei contra a ditadura em 68, quando teve as grandes manifestações estudantis. Eu era vice-presidente da AMES, a gente fazia aqueles desfiles na Rio Branco, depois eu participei da resistência. Então, em 64, quem lutava contra a ditadura era o meu pai, Luiz, que já está em outra dimensão. Eu lembro sempre muito dele. Ele foi presidente do Sindicato dos Químicos, ele me deu os primeiros livros de filosofia, história. Meu pai é uma grande figura. Ele guardava os livros que ele já lia, levava numa bolsa, dava para as pessoas que ele conhecia, na banca de jornal, na rua, e depois, quando ele encontrava, ele cobrava para saber se o cara tinha lido mesmo o livro. Tinha que responder: você leu mesmo? O que diz ali? Ele era dos bons. Eu incutia nos meus filhos o hábito da leitura também. É uma coisa muito importante, né? Bom, mas voltando. Eu, claro, vi o golpe militar. Eu fui torturado com 18 anos de idade na polícia do Exército da Vila Militar. Fui pendurado no pau de arara. Levei choque nos testículos. Vi amigos meus morrerem.
jovens morrerem na tortura. A juventude não sabe o que foi aquilo. O professor saía da escola, no dia seguinte era preso, nunca mais aparecia. Então, isso é muito sério, pessoal. Agora, eu não tenho uma visão de tratar os militares como se fossem uma coisa só. Aliás, eu acho que isso é um grave erro. Tem muitos militares que são constitucionalistas, que são legalistas, que são nacionalistas, e não estão gostando nada dessa manipulação. Esse desfile de tanques soltando fumaça lá, essa palhaçada que o Bolsonaro inventou, a maior parte da cúpula do alto comando ficou altamente constrangida. É que eles não podem falar isso publicamente, senão são considerados como vingativo. Quando eu fui ministro, eu reunia com generais e com coronéis para preparar as grandes operações Boi Pirata. Fazíamos bases com 1.000 militares em Rondônia, no Pará ou no Mato Grosso, com dinheiro do meio ambiente, com dinheiro até do Fundo Amazônia também. E quando eu conversava com os militares e dizia, não podemos deixar que eles tirem o verde da nossa bandeira. Então, eu ligava a questão ambiental com uma questão nacionalista que é muito cara aos militares. E, Henrique, eles respondiam, selva, selva, que é a palavra de ordem dos militares que trabalham na Amazônia. Selva, selva. É o grito deles. E eles iam. Nós não teríamos conseguido reduzir a metade do desmatamento da Amazônia em 2 anos, sem contar com a Marinha e com o Exército e com a Aeronáutica, junto com o IBAMA, ICMBio, órgãos estaduais e a Polícia Federal também. Então, quando o pessoal fala dos militares como se fossem uma coisa só, eu acho que isso é um erro, porque você acaba ajudando o Bolsonaro, que ele quer trazer todo mundo para debaixo dele. Não, essa turma que está criticando é um monte de comunistas. Se a esquerda voltar, vocês vão ser muito maltratados. Não é verdade. Quando o Lula foi presidente, por exemplo, ele tratava com respeito. Ele sempre nomeou os militares mais antigos e mais qualificados indicados pelo próprio comando. Ele garantiu recursos para a defesa nacional. Tem que ter um programa de defesa nacional, né? Eu tenho conversado, Molon, Freixo, nós temos conversado com Lula. Tipo, olha, o Biden, não vamos comparar Brasil com os Estados Unidos, são realidades diferentes. Aqui tem muito mais pobreza, etc., mas lá tem pobreza também. O Biden, ele fez um programa que o meio ambiente não era só uma janelinha, não, Henrique. O meio ambiente estava na infraestrutura, na energia, no transporte, na ciência, nas relações internacionais, no clima. E ele está cumprindo isso. Ele está colocando recursos pesados nisso. Então, Freixo, Molon, quando a gente conversou com Lula, a gente falou, Lula, o eixo agora tem que ser saúde, emprego e desenvolvimento sustentável. E não são obrigatoriamente aquelas indústrias que você conheceu há 40 anos atrás. É outro tipo de indústria. É carro elétrico, é ciência, é energia solar de 4ª geração, a gente está atrasado. Então, quando você fala de criar milhões de empregos verdes, o Lula brilha o olhinho lá, porque aí você está falando a linguagem dele. Você não está falando uma que você pode gostar e eu gostar também, de preservar o mico-leão dourado, né? Você está falando de criar milhões de empregos verdes, né? No saneamento, né? Na energia alternativa, no metrô, que polui muito menos do que o ônibus e o caminhão, exatamente, ciclovia, etc. Então, eu acho que nós temos que ter um diálogo com os militares. O Bolsonaro está se isolando, porque não punir o Pazuello deu um problema lá dentro. Esse desfile chinfrim, né? Essa carreata fora de época, de tanque de 40 anos atrás jogando fumaça, o que você acha que esses nossos generais que se formaram, o ministro Barroso foi 10 anos professor da Escola Superior de Guerra, ele conhece, né? O Jobim, que foi ministro da Defesa, eu tive com ele há pouco tempo, ele conhece vários desses generais. A maioria não é truculenta.
Claro, eles ficam com essa história, que a esquerda, que não sei o quê, não sei quantos, Venezuela, tem essa história. Mas daí apoiar um golpe, a maioria não vai ter golpe, não. Não vai ter golpe, não. Ele está fraco. O golpe de 64 tinha apoiando o golpe industrial, mídia, igreja. Hoje, industrial, mídia, igreja estão contra o Bolsonaro. Não tem a menor possibilidade. Agora, a gente tem que combater cada aventura golpista. Isso é muito grave. Eu fui torturado. Vi homem, para ele confessar alguma coisa, pegar a mulher grávida dele, bater na barriga da mulher dele, grávida, para ele confessar. Então, eu sei o que é isso. Eu vivi os purões da ditadura. Nós temos que combater isso. Um presidente que recebe líder hitlerista da Alemanha, gente nazista. Pessoal, o perigo é muito sério. A gente tem que ir. Quando há ameaça fascista, a maior função dos democratas, dos ecologistas, da gente da cultura, é isolar e derrotar o insano tirano. Isolar e derrotar numa frente ampla democrática, como foi das diretas já. Como foi das diretas já. Porque fiquei até tonto com a história, Mink. E muito interessante a sua colocação da experiência própria, né? Do porão da ditadura aí. Acho que a gente podia fazer um dia uma conversa só sobre a sua estada na ditadura, né? A sua tortura, etc. Isso é importante. É importante que as pessoas saibam, né? Você também é judeu, né? Você tem ascendência judaica, né? Eu perdi 2 tios-avós em fornos crematórios do Hitler, na Polônia. Eu sei o que é nazismo. Imagina o que eu senti vendo o presidente do Brasil receber uma líder nazista. A história se repete, né? Inacreditável. Eu vou para a pergunta agora do jornal Por Dentro do Rio Grande do Norte. Como deputado, você acredita que cientistas e divulgadores devam entrar na política e ajudar a fortalecer uma bancada científica com as 3 esferas? Acho que sim. Veja, eu acho um político, na verdade, é um representante. Político não é profissão. Quando perguntam qual é a minha profissão, eu falo, eu sou professor da UFRJ, de Geografia. Orientei tese de mestrado e doutorado. Essa é a minha profissão. A política é uma representação que tem que ser renovada a cada 4 anos. As pessoas julgam se você está sendo um bom ou um mau representante. Então, eu acho que todas as pessoas que têm um projeto de defender o meio ambiente, ou defender as mulheres, ou combater o racismo, ou combater a homofobia, ou defender o desenvolvimento, a ciência e tecnologia. Eu, por exemplo, eu fui relator da Constituição Estadual, de 89. Eu criei a FAPERJ, que é 2% para pesquisa científica. Por que eu criei isso? Eu criei isso porque eu era professor da UFRJ e sabia a importância da ciência. Então, botamos na Constituição a criação da FAPERJ. Quando a gente criou o Fundo Amazônia, quem que a gente botou para dirigir o Fundo Amazônia? SBPC. Os cientistas. A direção da SBPC estava na direção do Fundo Amazônia. Quando a gente fez o ZE, Zoneamento Econômico e Ecológico da Amazônia, quem que a gente botou para ficar à frente disso? A então professora Berta Becker, geógrafa, já morreu, minha companheira da UFRJ, e 11 universidades federais. O zoneamento econômico e ecológico é a base do bom uso. Não basta fazer a Operação Boi Pirata e baixar a porrada com o Exército. Você tem que orientar aonde pode ter mineração, aonde pode ter gado, aonde já está desmatado, né? Então, isso quem fez? Foram 11 universidades. Então, eu acho que o papel da ciência é fundamental. Quando os 9 ministros foram agora, há 1 ano e meio, eu contei, barrar a mineração das terras indígenas, quem a gente levou do nosso lado? O Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e o Eudeu, presidente da SBPC.
Nós chegamos para o Rodrigo Maia e para o Alcolumbre e falamos: esses são os cientistas brasileiros. Ouçam os cientistas antes de fazer besteira, para não comprometer a vida das gerações futuras. E eles sentiram que a gente estava escaldado. Então, foi fundamental os 9 ex-ministros estarem lá com o presidente da SBPC e com o presidente da ABC. Então, eu acho que quem é cientista e tem uma visão de desenvolvimento científico, de educação, deve concorrer e deve-se construir uma base nas universidades, na juventude, para conseguir apoio nesse sentido. Ou se articular com mandatos que tenham essa visão e essa preocupação, como eu faço sempre, por exemplo. Isso é verdade. Você está sempre na UERJ, sempre nas universidades. Isso, claro. É o meu berço. Eu não posso negar o meu berço. O pessoal se sente muito representado, viu, Mink, com você nas faculdades. Deixa eu ver aqui, então, as perguntas do chat, né? Boa live para a gente, Daniel Alberda. Lucas Campos Ramos da Silva coloca o projeto Mountain Bike do Estado do Rio. Nos sentimos pela primeira vez representados com o Mink aqui. Eu fiz uma lei normatizando o uso da mountain bike em parques, porque muita gente dizia, não pode ter bicicleta, porque parque não pode ter nada. A gente está voltando para aquela conversa que você levantou no início, de Fortaleza. Aí eu falei, peraí, vamos fazer um plano diretor, dizer quais são as áreas que pode ter mountain bike e quais são as condições. Quando chove muito, se passar 100 ciclistas, vai fazer erosão. Então, tem que ter uma norma. Mas em determinadas áreas, em determinadas trilhas, é uma coisa saudável você usufruir a natureza para uma vida saudável. Eu me lembro, quando eu estava lá no Ministério, Henrique, tinha gente que não queria deixar cientista para fazer pesquisa, achava que todo cientista era biopirata, ia vender segredo. Eu falei, pessoal, esses cientistas, com os fotógrafos da natureza, a mesma coisa. Queriam cobrar por máquina, queriam impedir a entrada. Eu falei, pessoal, o fotógrafo da natureza é o nosso maior aliado. O cara fica um mês embrenhado, faz uma foto maravilhosa, as pessoas ficam amando os animais, querem comprar uma camisa, um chapéu, um livro que tem essa foto. Eu falei, a gente devia de fazer uma estátua para os fotógrafos da natureza, porque eles fazem as pessoas conhecerem, amarem e, portanto, se associarem à defesa da biodiversidade. Não vamos botar dificuldade, não, vamos botar facilidade. Antes, demorava, às vezes, 1 ano para um cientista conseguir licença para entrar num parque para fazer pesquisa. Eu falei, olha, a gente tem que fazer um acordo com a UFRJ, o ERJ, Unicamp, USP, se responsabilizarem por essas equipes. Essa licença tem que sair em 1 semana. Quanto mais a gente conhecer as cadeias alimentares, mais a gente vai conseguir defender. Eles são nossos aliados. Então, eu tive que trabalhar. Ciclista é aliado, fotógrafo é aliado, cientista é aliado, não é inimigo. Por isso, a gente fez a primeira lei estadual que garante o mountain bike em parques, mas com as condições corretas, adequadas. E essa lei foi feita junto com os ciclistas e por isso que eles estão reconhecendo o trabalho. A maior parte das minhas leis, 90%, não sai da minha cabeça. Sai de algum grupo organizado, a gente trabalha, briga, aprova e depois a briga maior é fazer cumprir. É o cumpra-se. Você sabe que eu gosto muito do cumpra-se. A briga para que as leis não virem alimento de cupim nas gavetas dos poderosos e dos burocratas de plantão. Lei é direito, é para ser cumprida. Você sabe que você falou do ciclista, isso me lembrou uma discussão que a gente sempre tem aqui no Parque da Jurubatiba, né? Inclusive o chefe do parque, o Marcelo, é meu amigo. Eu aprendi muito com ele sobre essas coisas, porque uma coisa é você aprender tudo na teoria, outra coisa é a vida real. Eu já vou te liberar, Miki. Pois é, já estou sendo cobrado aqui, já tem gente atrás de mim. Eu já vou te liberar já. Mas essa coisa é importante, porque ele sempre fala que o bom uso, ele inibe o mau uso. Que o cara chega para fazer um churrasco na praia, numa restinga,
e você chega para multá-lo. E você está falando de um cidadão que está ele, a mulher, 3 filhos, a sogra, e ele comprou 2 quilos de carne, levou a farofa, e ele comprou a cerveja Cristal, o mínimo do dinheiro que ele tinha para passar um dia, e você vai lá e multa o cara e fala que ele não pode fazer ali, e ele vai sair dali e vai fazer em outro lugar quando você sair. E ele falou, cara, por que a gente não determina uma área Claro. para que ele possa ficar? Porque um parque não pode ser só local onde o cara vai fazer Cooper. Tem que usufruir, tem que curtir a vida natural. Usufruir, preservar. Eu tenho que andar, Henrique, fica para outro dia. Deixa eu dar um beijo ecolibertário para me despedir do pessoal que acompanhou e fez tantas perguntas bacanas. Queria, Henrique, agradecer, elogiar o teu espaço, um espaço bacana, sério, democrático, está ampliando a informação, está envolvendo gente, ampliando a consciência das pessoas. Queria agradecer e elogiar toda a tua equipe. E o pessoal que tem acompanhado, que tem participado, que tem divulgado. Eu vi que muita gente divulgou nas redes antes que eu ia estar aqui conversando com você e falando de vários temas, como realmente a gente falou de muita coisa. Então, um obrigado, um parabéns, um abraço sustentável e libertário. O Bolsonaro vai passar, o autoritarismo vai passar, mas a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, o IBAMA, o INEA, o ICMBio vão continuar, com certeza. Queria agradecer aqui. Eu tenho que fazer a balbúrdia para o Mink aqui, né? Porque ele vai receber a máscara da balbúrdia aqui. Mink, você vai receber a máscara da balbúrdia no final, com agradecimento. Então, lá vai. SUS, Fiocruz, Butantan, ICMBio, IBAMA, Universidade Pública para todos. Ensino gratuito para todos. Carlos Mink, meu irmão, o melhor ministro do meio ambiente que o Brasil já teve. Balbúrdia! Então, fechando a live aqui, Mink. Valeu, Henrique. Muito bom. Muito bom.